E aí a gente precisa falar um pouco sobre essas movimentações do ataque do Cruzeiro, tá? Afinal, a gente tinha falado ainda na temporada passada da saída de Eduardo e Bolassi, né, em fins de contrato, e aí a gente teve, né, no final de semana, parece que está sendo até apresentado hoje, Gabriel Barbosa emprestado pelo Cruzeiro ao Santos, inclusive o Cruzeiro pagando um percentual do salário do atleta. Esse percentual é que não foi divulgado exatamente, aí diferentes fontes falam um percentual, mas o Cruzeiro está pagando alguma coisa enquanto o Gabriel está emprestado ao Santos. Ao mesmo tempo, Rafa, o Cruzeiro está também aí muito perto de fechar a contratação do Chico da Costa, né? Que é um jogador de características diferentes, um centroavante de 30 anos, mais jogador de área. Como que você vê aí essas mudanças no ataque do Cruzeiro? Foi realmente necessário abrir mão do Gabriel nesses moldes? Você tentaria deixar essa situação se arrastar um pouco mais para testar a paciência do jogador, o mercado? E vamos começar no Gabriel, depois a gente vai para o Chicão, então. Vamos começar no Gabriel, depois a gente vai para o Chico. Olha, eu até vi no Central da Toca uma declaração do Gabriel em que ele agradece o Pedrinho por ter entendido o lado dele de desejar ter mais minutos, né? Era um desejo do Gabigol jogar, ser titular, e aqui no Cruzeiro, inclusive, não é o único motivo, tá? Mas um dos motivos para ele ter se desgastado lá no Flamengo tem a ver com isso, né? O fato dele ter perdido o espaço com o treinador, e ele vem ao Cruzeiro com essa pretensão de jogar. O Caio Jorge, com méritos, é titular na temporada e ele é reserva. E agora ele faz um movimento parecido, né? De buscar um clube onde ele, em tese, pode ser titular. Vamos ver se isso se concretiza. Pelo que é o elenco do Santos hoje, eu imagino que sim, tá? Eu imagino que vai jogar, que vai ser o centroavante titular. Todas as vezes, na minha opinião, que você negocia um empréstimo de um atleta seu e você precisa arcar com parte do salário, significa que em algum momento você avaliou mal alguma questão da negociação. Eu acho super normal emprestar atletas, tá? Isso faz parte do mercado de futebol. Agora, quando a gente está falando de um atleta de 28 para 29 anos, que cumpriu apenas o primeiro ano do seu contrato aqui no clube e você empresta arcando com parte dos salários, em algum momento você errou na avaliação, porque não pode. Então, não gosto do modelo de negócio. Eu entendo que muita gente vai falar, e não está errado, né? Dizer que, pelo menos o Cruzeiro está abrindo um espaço na folha salarial, o atleta não seria utilizado, talvez não tinha lá um grande clima com a torcida depois da situação da Copa do Brasil, certamente não tem um grande clima com o treinador, né? A gente sabe que o Tite já não utilizava o Gabigol, então certamente não seria também utilizado aqui, não tem tanto tempo assim que isso aconteceu. Então eu entendo todos esses argumentos, mas ainda assim eu acho que a mensagem que passa é muito ruim, né? De que é muito fácil sair do Cruzeiro quando você é um atleta que o clube arca com tudo ali em dia, né? Então, em tese, o clube deveria buscar negociações que sejam mais vantajosas para o clube e não necessariamente para o atleta. Eu não estou dizendo que a negociação tem que ser ruim para o atleta, tá, Caramujo? Tem que ser bom para todo mundo, mas eu não sei até que ponto essa é uma grande negociação para o Cruzeiro. O que chegou de informação, e aí, se vocês tiverem outra, me corrijam, por favor, é que o Santos sequer pagou pelo empréstimo do Gabigol. Muitas vezes, quando você empresta um atleta, você tem que pagar ali pelo empréstimo. Isso sequer aconteceu. Então, eu entendo que, do ponto de vista financeiro, a negociação ela não é interessante para o Cruzeiro. Vamos ver, né, como vai ser a temporada. Eu acho que não teria espaço aqui. Caio Jorge e Neiser Vidia Real tendem a ser ali os dois principais centroavantes do time. Matheus Pereira muito bem consolidado como o meia principal, né, dessa equipe. Vamos ver como vai jogar, mas também muitas vezes jogou como segundo atacante ali do Caio Jorge, ao lado do Caio Jorge muito bem, acho que muito à frente do Gabigol, em termos do que entregou aqui no Cruzeiro. Então, acho que, de fato, não teria os minutos que ele deseja aqui no Cruzeiro. Acho que vai bem no Santos, tá? Porque acho que o Gabriel é um ótimo jogador para o nível do futebol brasileiro. Talento, capacidade técnica não falta de forma alguma. O Neymar tem um grande problema físico, mas tecnicamente ele sobra aqui. Então, jogando ao lado do Neymar, eu acredito que ele vai marcar os seus gols, acredito que vai bem, que vai elevar o patamar do ataque do Santos, que tinha jogadores... Não sei se eu quero começar o ano assim. Tinha jogadores de um patamar abaixo, de um patamar aquém, parecido aí com a colocação do Santos no Campeonato Brasileiro.
Então, acho que o Gabriel realmente dá um upgrade aí pro ataque do Santos. Acredito que vai jogar bem e o Cruzeiro precisa ser capaz de recuperar esse investimento, caso não conte mais com o atleta dentro do seu plantel, porque vale lembrar, tem um contrato longo ainda com o Cruzeiro. Você já quer que eu fale do Chico ou deixa o Pedro falar do Gabigol primeiro? Vamos embora, emenda aí, Chicão aí, o nosso Francisquinho, que tá para chegar, ainda não foi oficializado. O nome dele é Francisco mesmo, porque às vezes tem uns apelidos que a gente acha que é e não é, né? É o Francisco. Inclusive, ele é da família Aragão, tá? Chico da Costa é Francisco da Costa Aragão. Belo nome. Acho que foi uma contratação que, num primeiro momento, assustou muita gente. Assim, parece um perfil muito diferente do perfil que o Cruzeiro vinha buscando ali com o Leonardo Jardim. E aí não é nem perfil característica, né? Mas assim, pela idade do atleta, pela carreira, o Cruzeiro parecia fazer movimentos de apostas em atletas mais jovens. O que eu entendi da forma que foi noticiado, inclusive aqui no Central da Toca, pelo Samuel. Não é que o Tite foi lá e falou, eu quero o Chico da Costa. O Tite buscava um atleta com essas características. Parede, pivô, parede, um atacante para jogar de costas, um atacante com presença de área, cabeceador, por exemplo, apesar de que ele faz muito mais do que isso, mas principalmente o tal do atleta que faz o pivô, que faz a parede, e isso o Cruzeiro não tem. Nem o Caio Jorge, nem o Neiser Vídeo-Real tem essa característica. Então, o Cruzeiro, ao meu ver, vai atrás de um atleta de baixo custo, e aí a gente pode discutir os valores, né? Muita gente vai falar que não foi baixo, mas assim, a gente tem que analisar o que é o mercado como um todo, mas envolvendo o valor de transferência, valores de vencimentos mensais do atleta. É um atleta de mais baixo custo em relação a, de repente, um jovem aí com seus 20 anos, com 10 anos a menos do que ele, por exemplo, e um atleta que, na teoria, não vem para disputar titularidade, mas para ser utilizado em momentos específicos, em jogos específicos que exijam um pouco mais de bola no pé do Cruzeiro, né? Um pouco mais de cadência, aliás, porque ele tem essa capacidade, fazendo a parede, fazendo o pivô, de gerar jogo nesse sentido para o time. Tem alguns vídeos de análise dele no Mirassol que eu recomendo que o pessoal assista, não está difícil de achar aí no YouTube, que você consegue ver os lances dele principalmente fora da área, como ele gera jogo para o Mirassol, e é muito diferente da forma como o Caio Jorge gera jogo para o Cruzeiro. Então é uma questão de mudança de característica, e a gente está falando de um atleta que muito possivelmente não vai ser titular. Aí depende muito das escolhas do treinador também, né? E do que todo mundo dos três vão mostrar no dia a dia de trabalho e nos jogos, mas me parece um movimento por um atleta que, pelo momento de carreira, entende que não vai ter tanta sequência, tanta minutagem, mas que vai ser utilizado em momentos específicos. E fica também uma curiosidade da minha parte, aí não sei se você compactua disso, Pedro, Caramujo, pessoal do chat, é um salto na carreira. É um jogador que já passou por muitos clubes, mas eu não acredito que ele já tenha vivido um clube, e aí eu não estou falando nem só do tamanho da camisa, não, tá, gente? Estou falando de pretensões esportivas. Cruzeiro em 2026 entra para brigar por títulos em todas as competições. E eu não acho que ele já viveu isso na carreira. Então, isso tem um peso também na análise. Vamos ver como ele se comporta e vamos aguardar mais informações também. Não sei se já saiu tempo de contrato, é 1 ano só de contrato, Caramujo? Tem essa informação? O Chico não saiu informação ainda não, Rafa. Assim, imagina quando você compra, né? O jogador que está sendo comprado aí por algo na casa de $1 milhão, normalmente assina pelo menos 2, né? Porque 1 ano só, em junho ele já poderia assinar um pré-contrato, mas ainda não saiu. Tá? Mais do que isso, eu também já não sei se seria interessante, mais do que 2 anos. Então, eu estou até gravando o vídeo das garotas, das 11 contratadas do Cruzeiro, é algo que eu falei lá. Eu ainda não sei o tempo de contrato de cada uma. Então, é até difícil de analisar se foi bom ou não, porque eu acho que isso é fundamental, tá? Para a gente entender se a contratação é boa ou não. Vamos aguardar. Mas acho que é uma questão de ter uma característica diferente no elenco. Para começar, assim, para falar da situação do Gabriel, eu concordo muito com o que a Rafa falou. Acho que é uma negociação que, no frigir dos ovos, não ficou boa para o Cruzeiro. E aí, quando você faz esse movimento de emprestar um jogador pagando parte do salário dele, é claramente uma demonstração de que erramos na avaliação desse atleta, né? E o Gabigol
Claro que tem o fator Caio Jorge, isso precisa ser colocado na conta, né? A baixa minutagem do Gabigol, ela passa muito também pela questão do Caio Jorge ter vivido uma temporada muito boa, né? Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, mas passa também por uma dificuldade do Gabigol em quando recebeu alguns minutos ter performances melhores. São poucos os jogos que você consegue trazer e falar que o Gabigol participou bem, e aí para mim um ponto que chama muita atenção é ver que em alguns momentos o Gabigol foi titular contra adversários considerados mais frágeis, né? E ainda assim ele não conseguiu entregar um nível de atuação que fosse positivo. Isso para mim espanta muito, e principalmente pelo fato de que o Gabriel tem 28 anos, a gente não está falando de um jogador com 32, 33, e aí o Cruzeiro acaba optando por mesmo uma negociação que não faz tanto sentido no aspecto positivo para o Cruzeiro, ela foi concluída e o Gabriel foi emprestado ao Santos. E aí, já trazendo esse debate pro Chico da Costa, eu vi o Baú fez um corte lá no Instagram dele, né, de uma live dele no YouTube, e isso é sempre legal da gente pontuar. Scout, ele não traz só o jogador jovem, ele traz outros tipos de atletas também. O Chico seria a minha escolha? Muito pelo contrário, acho que não seria um jogador que eu escolheria. Um outro tópico que eu vi muita gente comentar, não temos esse perfil na categoria de base? Não, nós não temos esse jogador na categoria de base. Talvez quem pudesse se aproximar mais desse perfil, né, Caramujo, seria o Juan Índio, mas que é um jogador que há algum tempo vem sofrendo muito com o aspecto físico, inclusive não está na copinha, né? Uma tristeza, porque acho que é um jogador que me agradaria bastante. Mas o Chico da Costa, ele vai entregar uma característica que o Cruzeiro não tem e que fez falta. E aí eu vejo muita gente também comparando com o Dineno. Acho que o Chico entrega mais mobilidade em um jogo mais positivo fora da área do que o Dineno entregava. E aí é um terceiro reserva. A gente viu aí algumas informações de que o Cruzeiro enxerga o Neisser Vidiarreal, dadas as devidas proporções, como um Caio Jorge 2.0, né? A gente viu até o Cássio falar isso no ano passado, né, quando viu ele treinando ali no primeiro momento, que ele parecia muito com o Caio Jorge. Eu enxergo o Chico da Costa como uma aposta de baixo risco. Provavelmente não vai ter um salário alto, vai ser um jogador ali que o Cruzeiro vai desembolsar um valor baixo para o que é o mercado do futebol hoje, e que aí, se o atleta for bem, você gastou pouco para que esse atleta pudesse te ajudar ao longo da temporada, e se acontecer do atleta não funcionar, você não perde tanto, né? Foi um movimento parecido com o que o Cruzeiro fez com o Bolassi ou com o próprio Eduardo. Então, torcer para que dê tudo certo. É um jogador de característica que o Cruzeiro não tinha, e aí agora torcer sempre para que corra tudo bem. É um jogador que parece ser um atleta comprometido, até vi muita gente repercutindo aquele afastamento dele, né, por uma questão física, e esse afastamento ele vem logo depois, e aí até fazer uma menção de quem me trouxe essa informação foi o Luca, né, e o Bernardo, o pessoal lá da Cruzeiro Stats, que esse afastamento ele veio logo depois de o Chico sofrer um edema, né. Então acho que assim tem também um aspecto físico, mas acho que o Cruzeiro também, Caramujo, Rafa, e quem está nos acompanhando, olhou para toda essa questão de ser um jogador de baixo custo, o fato dele também ter uma adaptação ao futebol brasileiro, né? E aí eu estou pegando um cenário onde o Chico não havia jogado na primeira divisão, ele veio ali na segunda metade da temporada, teve uma participação legal com o time do Mirassol, e aí o Cruzeiro aposta nisso também. Mas eu confesso que aí, mesmo entendendo todas as nuances da contratação, talvez por ser um terceiro reserva, por não ser uma urgência, o Cruzeiro pudesse ter procurado um pouco mais, talvez apostado em um outro nome, e aí talvez a gente pode esbarrar numa questão de um jogador mais jovem talvez não aceitaria ser terceiro reserva, né? Porque um cara jovem ele quer se mostrar o quanto antes no futebol, mas torcer para que dê tudo certo e entender também, né? Que alguns movimentos do scout, alguns, né, nem sempre vão atrás de jogadores como o Arroio ou como o Cauã Moraes. A gente vai ver alguns jogadores ali de 28, 29, até 30 anos, torcer para que dê tudo certo aí, que o Chico tenha uma boa passagem pelo Cruzeiro, mesmo a gente tendo essa discordância com essa possível chegada do atleta, acho que o ideal é torcer para que dê tudo certo.